Olá, esse é o podcast Vozes do Saber, eu sou o João Marcos e nós estamos hoje aqui com o Adriano da Oficina do Peixe. Tudo bem, Adriano? Tudo jóia? Você Beleza, tudo bem? tudo jóia. Bom, hoje nós vamos conversar aí sobre piscinas, que mais? Lagos ornamentais, Lagos ornamentais, piscinas naturais, cascatas, peixes, lagos para pesca, também, peixe também. Peixe também, beleza. Tá bom, o podcast Vozes do Saber, ele é oferecido pela TBA. TBA é uma escola de dança aqui em Vargem Grande, dança e balé, né? A TBA faz espetáculos excepcionais, eles são reconhecidos internacionalmente. Também pela Asione, que é a empresa que cuida da parte de mídia digital nossa aqui, captação de imagem, e o Colégio Cognos, né? O Colégio Cognos é um colégio que utiliza o sistema Mackenzie de ensino, um colégio com princípios e valores cristãos. Apesar de ter princípios e valores cristãos, nós não fazemos serviço religioso no colégio, tá? Utilizamos simplesmente os princípios que o cristianismo prega, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o pessoal aqui é respeitado, cada um tem seu espaço, tá? Bom, Adriano, antes da gente começar, eu vou oferecer para você a lembrança do programa, que é uma caneca muito bacana, e né, você pode... A gente já bota uma aguinha para você aí, ó. Muito legal mesmo. Isso aí. Já vai para sua coleção. Obrigado. E a nossa produção vai encher essa caneca de água. Tem até um suquinho aí, viu? Não sei se vocês viram aí. Tá ótimo. Obrigado. Beleza, Adriano. Você chegou aqui, eu achei que você fosse CAC, né? Você não é CAC, não. Não, não sou CAC, não. Mas você fala como CAC, se veste como CAC, anda como CAC e não é CAC. Não. É que a gente trabalha com pedra, né? O tempo inteiro. Tá. Então eu fico com esse jeitão meio bruto aí, né? É cavando buraco, carregando pedra, né? A gente fala, faça o lago, mas na verdade, boa parte do nosso trabalho é esse, né? É movimentar a terra, movimentar a pedra, às vezes várias e várias toneladas, né? Tá. Então, mas não com a mão, né? Não. Às vezes sim. É mesmo? Porque quando não tem espaço para você entrar com máquina, é manual. Obviamente que aí as pedras são menores também, né? Tem que ter um limite. Mas sempre tem pedra. Sempre tem pedra. Sempre tem pedra. Você vai fazer no fundo de casa? Não tem como. Tem que como, levar pedrinha por pedrinha, que nem uma melanciazinha no colo. Então, a gente conversou com a Juliana lá da Evolução Inconsciente, né? Ela que indicou você. Sim. Você fez o curso dela e tal, né? Não, ainda não fiz o curso da Juliana. A Juliana, na verdade, nós nos conhecemos, eu faço parte de um outro grupo chamado BNI, que é Business Network International, que é um grupo de empresários que se reúnem semanalmente para falar dos seus negócios e cada um indica o outro. BNI. É aqui de Vargem Grande? Não, será em breve. Por enquanto nós não temos aqui ainda, eu que vou estar montando aqui esse grupo aqui, né? Estamos vendo isso aí ainda. Hoje está sediado em Cotia, mais próximo, né? Tá. Então, a Juliana foi participando de uma dessas reuniões, ela está criando o espaço dela aqui em São Roque. Isso, exatamente. Tem um lago enorme lá, estava com um problema, aí ela falou, você pode dar uma olhadinha lá? Eu fui lá, vi o que tinha que ser feito, expliquei para ela. O lago em questão é um lago natural que a gente fala, né? Tem nascente, tem mina, tem um outro tipo de tratamento, né? Não é bem o que eu faço, né? Eu faço os lagos artificiais mesmo, né? E aí ela acabou comentando e acabou me indicando, chegamos aqui. Legal, né? legal. O lago artificial, o que é? Você vai lá, cava um buraco? É o seguinte... Mais ou menos, né? O lago artificial, na verdade, é um problema de definição, né? Mas, basicamente, o que é o lago natural? O lago natural é aquele que é feito antigamente, vem uma máquina, normalmente uma propriedade que tem água em abundância, seja uma mina, um riacho, alguma coisa, cava-se um buraco na terra e deixa aquela água entrar ali até ela represar naturalmente ali e formar um lago, né? Isso é o lago natural. Qualquer coisa que você use o revestimento sintético, seja alvenaria, seja geomembrana, que é o que a gente usa bastante hoje, ele já é uma coisa artificial. Tá? Ele não deveria nem ser chamado de lago, na verdade. Ele passa a ser um tanque. Sim. Né? É um tanque. Um açude? Um açude. Então, outro dia eu vi um vídeo na rede social, o cara fez um lago desse aí. Aí ele falou, cavucou lá o buraco e começou a encher o lago. Levou uns 3 dias para encher. Sim. E meio-dia esvaziou. Porque não tem a geomembrana. Não, mas esse é um lago natural mesmo. Então, ele fez... Mas se o solo não tiver uma quantidade de argila já pré-estabelecida, ele não vai reter água. Existem produtos para fazer isso, só que a gente não trabalha com esse sistema. Né? Eu não saberia nem te indicar qual. Eu sei que a água, com o tempo, ela vai gerando, vai criando a própria argila, porque a argila nada mais é do que uma
uma terra lavada, né? Que ela vai se acumulando no fundo e um dia esse lago vai subir. Né? Então, essa argila, normalmente num lago normal que você encontra por aí, ela já foi acumulada ao longo de um determinado período de tempo. vários anos. Né? Aí a água cai, já encharcou. Isso, e aí vai, isso aí. Em alguns lugares a terra já é argilosa, né? Ela já é uma terra argilosa. Você cava, põe água, ela já fica. Mas é por isso que esse sistema não é um sistema que a gente já não utiliza há muito tempo. Porque ele não é certo. Primeiro, que desperdiça água. Segundo, que você não pode mais usar a água do jeito que se usava antes. Tem que ter uma outorga de uso de água para isso. Né? Enquanto que num sistema fechado, você pode abastecer com água da Sabesp, comprar caminhão-pipa, porque ele é fechado. Você vai recircular essa água, você vai tratar essa água. Né? Por que não pode usar água? Porque é legislação ambiental. Você não pode. A água não é propriedade de ninguém, né? É a propriedade do Estado, né? É federal. Você teria que pedir a outorga de uso dessa água. E vira e mexe, você tem aí reportagens que fulano desviou o rio, que ciclano usou não sei o quê, porque não pode. Existe a legislação ambiental, ela é bem complexa, porque ela tem o âmbito federal, o âmbito estadual e o âmbito municipal. E não necessariamente elas se complementam ou se excluem. Em via de regra, você tem que seguir as três, na verdade. A que for mais completa. Né? Então, quando a gente fala de um tanque, por exemplo, a gente não está falando de lago. Então, eu saio dessa legislação, né, e vou para edificação. Se teria algum órgão que pudesse fiscalizar ou falar alguma coisa, seria aí o CREA, né? Porque teria que ter lá, igualzinho uma piscina. Eu vou fazer uma piscina, essa edificação tem que estar prevista na minha planta original. Obviamente, se respeitando sempre a subtração de árvores, né? Isso não está aqui, não estou entrando nesse mérito, né? Agora, quando eu falo em usar a água do solo, em fazer um lago mesmo, aí não. Aí eu tenho que primeiro ir até a prefeitura, depois ver com a CETESB, né, que é o órgão aqui, estadual, ver toda essa legislação. Existem as tais áreas de preservação primária, as APPs, dependendo do tamanho do curso do rio, você tem 30 metros de margem que você não pode nem mexer, nem cortar grama. Dependendo da largura desse rio, ele chega até, acho que 100 metros, se não me engano. Né? São as zonas ciliares. Que é pouco, né, se for. Por exemplo, o Rio Tietê, né? Você vê que tem lá aquele canal, mas a várzea dele está muito mais de 100 metros. Mas já era, né? O que acontece? Quando a lei vem, é dali para frente. O que já foi feito, você não pode enquadrar, né? Sim. Você tem gente que mora em beira de rio. E hoje você não pode edificar nada nessa área. Né? Então, não é isso que a gente fala. Né? O que a gente faz é um lago para carpa, aquele do jardim, né? A piscina natural, o que é a piscina natural? Tem dois tipos. Né? É o lago para nadar, o que significa que você vai nadar com peixe, com planta mesmo. Então ele tem uma diferença de profundidade. E tem a piscina natural, onde o cliente não quer peixe, não quer nada. Então a gente faz a mesma coisa que faria no outro modelo, mas aí o sistema de filtragem ele é mais simplificado. Né? Porque você não vai ter vida nesse sistema. Eu posso até colocar um sistema de piscina normal. Só que não é uma piscina quadrada com azulejo azul. Vai ter areia no fundo, vai ter pedra, só que não vai ter vida. Também tem essa opção. Né? Lá, eu chamo lago de lazer, na verdade. Né? Tem muito cliente meu que quer ter um lago de pesca hoje, mas não quer mais aquele lago de pesca só para ter lá um lago. Ele quer uma cascata, ele quer uma extensão um pouco maior para poder andar de caiaque, quer um deck. Então a gente chama de lago de lazer. Mas é um baita lago isso aí, né? A gente está fazendo um agora em Indaiatuba, ele tem 2 milhões de litros. 40 por 30 de largura. 40 por 30. 1.200 metros quadrados. 2 milhões de litros. Para mais. E enche. Esse caso específico não tem água na propriedade, ele vai comprar água. Quanto que ele vai gastar? Não tenho nem ideia, eu nem fiz essa conta, eu nem quero fazer. Eu faço o lago, né? Não, aí você faz o lago, tem evaporação, etc. Vai ter que repor. Evapora quanto, assim? Não tem uma regra básica. Não. Depende de vários fatores. Depende do clima, né, da época do ano, de quanto de vento que bate. Esse caso não vai ter cascata, mas, por exemplo, a cascata propicia bastante a evaporação de água também, né? E quantidade de plantas também, né? Eu costumo fazer, todo lago nosso tem a parte de plantas aquáticas que tem uma dupla função, né? Ela está lá para fazer o paisagismo,
mas também ela serve para filtrar, né? Sim. E também propiciou a evaporação. Na verdade, quando a gente fala de água, é um pouco mais, né? Eu tenho o meu canalzinho, inclusive o subtítulo da minha matéria lá no IBRAP, eu sou professor lá no IBRAP, Instituto Brasileiro de Paisagismo, né? É a água no paisagismo. A água, ela para nós, né, na verdade, para os seres do planeta Terra, todos eles, a água é vida. Sim, sem água. Sem água não tem vida no nosso planeta. Todo ser vivo desse planeta, com mais ou menos necessidade, precisa de água. Então, todo ser vivo tem a sua técnica ou capacidade de detectar água. E o tempo inteiro, sem a gente perceber, a gente está em busca de água. É por esse motivo, por exemplo, que às vezes a gente não ouve a nossa mulher chamando a gente, mas ouve... o exemplo não foi bom. Né? Não, mas assim... Deixa aí, vamos lá. O exemplo não foi bom, mas porque a gente nunca ouve a mulher chamando a gente, né? Mas a gente ouve uma torneira pingando. Ouve mesmo. Isso, incomoda. Incomoda demais. Então por quê? Porque a gente tem, nas nossas várias camadas, tem o reptiliano, que seria o cérebro mais instintivo que a gente tem, que faz com que a gente tenha esse instinto em busca de água. A água não tem cheiro. Quem é que nunca sentiu o cheiro de chuva? Vai chover. Sim. Vai chover. Então o que acontece? A água é um imã natural. Então o que eu quero dizer com isso? Quando você é um paisagista, no caso dos meus alunos lá, é quase uma profissão de fé isso. Eu falo, você tem que começar perguntando para o seu cliente se ele vai ter elemento água no seu jardim. Esse elemento água pode ser uma cascata, pode ser um lago ornamental, que é aquele tradicional com as carpas, pode ser uma piscina natural, que é esse com mais profundo para nadar, pode ser uma fonte, pode ser um daqueles bocas de leão que você coloca na parede, fica cuspindo aguinha ali, né? Por quê? A partir do momento que você incorporou esse elemento naquele seu projeto, no seu jardim, ele vira a peça central do seu projeto. É impossível para o ser humano estar num lugar com barulho de água e não olhar para aquilo ali ou chegar perto daquilo ali. Sim, inclusive é agradável, né? Isso, mas por que é agradável? Cascatinha e tal. Por que é agradável? Porque a água próxima nos traz a sensação de não vou morrer. Ah, tá. É instintivo. É instintivo. Interessante saber isso. É instintivo. Sem contar que a gente tem para outros tipos de questões. Por que a gente se acalma no mar? Há uma ionização do ar ali por causa das ondas, mas aquele horizonte, né, linhas horizontais, colocam a gente na frequência alfa, que é a frequência de relaxamento. Então, quanto mais coisa horizontal você vê, você relaxa. E a cascata é o contrário. A cascata, na verdade, por ser uma coisa vertical, vigorosa, com barulho, ela desassossega. Só que ela ioniza muito o ar que está em volta. Então a gente tem essa sensação também de bem-estar, de frescor, de calma. Às vezes na própria pele a gente sente, eu estou com a pele arrepiada e tal, porque tem essa ionização que acontece. Então, quando a gente fala de água no paisagismo, né, não é só um buraco com água. Sim. E por que eu falo para todo mundo pensar antes? Por quê? Quando você vai colocar água no seu projeto, todo o seu projeto, na verdade, tem que ser pensado para valorizar aquele elemento de água ou complementar aquele elemento de água, não concorrer com ele. Isso tem vários pontos positivos. Primeiro, você vai gastar muito menos tempo pensando em como concatenar tudo isso. Segundo, muitas vezes você vai economizar dinheiro para o seu cliente nesse projeto. Por quê? Hoje, paisagismo com qualquer outra atividade artística é muito de modismo, né? Sim. Agora, por exemplo, voltou, eu sempre adorei essa árvore, né? O jasmim manga, mas isso aí é árvore de avó, né? Na década, a gente que é mais velhinho assim, esse jasmim manga, a casa de avó sempre tinha. Você andava ali pelo Alto Paulista, São Paulo, até hoje você vê muito de jasmim manga. Ele caiu, hoje está voltando. Então, existem árvores, o pândanos, por exemplo, que já virou moda, uma palmeira washingtonia, custa milhares de reais. E não tem problema nenhum com isso. Só que se você coloca essa árvore para ser o ponto central, né, o ponto focal do seu projeto e tal, e depois você não se preocupa com o lago, o seu cliente depois vai fazer o laguinho dele lá, o que vai acontecer com o seu projeto? Vai estar morto. Né? Por quê? A água vai roubar a cena. Ah. Ninguém vai olhar mais o que está no entorno. Sim. O projeto Esquece. Ninguém vai querer saber de árvore, nada. Ficou largado lá.
Porque a água vai roubar a cena. Ah, mas eu fiz uma cascatinha. A cascata, então, pelo amor de Deus, a cascata é uma coisa que ela é focal, ela rouba a cena. Barulho ainda, né? Barulho de chuva é uma delícia, né? É. Dormir com chuva. Então é isso que a gente faz, não é só o lago, a gente planeja como incorporar isso, né? Óbvio que na maioria dos nossos casos hoje a gente chega com o jardim já pronto. Sim. Então a gente tenta, o que eu faço? Eu tento colocar o estilo do lago mais ou menos com o estilo do que já está lá, né? Porque o lago, por exemplo, aqui no nosso país principalmente, a gente tem tropical, né? Então há muita facilidade você ter um jardim do tipo tropical, né? Só que às vezes você vai numa casa e por algum motivo, por gosto ou por estilo arquitetônico, essa casa tem um jardim mais estilo inglês, ou francês, vai o francês para ser um exemplo bem clássico, o francês clássico, cheio de topiária, que é tudo cortadinho, quadradinho, pinheiro. Aí você vai colocar um lago lá com pedra, cascata, e uma... Que não tem relação com... 2 coqueiros, não tem nada a ver, né? Você vai matar. Então, esse planejamento é importante, porque senão você acaba não tendo um efeito muito bacana, né? E outra coisa também que eu brinco bastante, se vocês depois tiverem curiosidade de pesquisarem, é o que eu chamo de ditadura do deck. Sim. Você vai olhar, lago ornamental, todo lago ornamental tem um deckzinho ali, de madeira. Que cria bicho embaixo, né? Poxa, mas por que isso? Porque existe um filtro que foi desenvolvido há muito tempo atrás. Eu usei esse filtro em 2007, no projeto da Eurofarma, que a gente fez lá um filtro de 12 metros quadrados, 12 metros cúbicos, que são 12 mil litros, para tratar um lago de 80 mil. Naquela época, não existia a tecnologia que tem hoje. Hoje eu consigo fazer esse mesmo filtro num barrilzinho, não imagino. E aí o que se faz? Usa-se caixa d'água, se coloca 500 quilos de cascalho, sendo que você tem hoje mídias que tratam, cada litro de mídia trata 1.000 litros de água. Então imagina, estou falando de um lago de 5 mil litros, você tem aí 10 litros de mídia, que é o quê? É isso aqui, ó. Você consegue fazer essa filtragem. E as pessoas continuam nessa mesma batida. E aí precisa fazer o quê? Esconder aquele filtro, né? Uma caixa d'água. E botam uma pedra lá, né? Não, põe um deck em cima. Põe um né? deck em cima. Não tem problema nenhum com o deck. Só que assim, o deck tem que ser uma escolha do paisagista, do dono da casa ou do arquiteto, não do cara do lago. Até porque às vezes você chega numa casa, é tudo com mármore, granito, você vai pôr um deck de madeira ali para esconder, não tem nada a ver. E às vezes tem um deckzinho de 1,5 metro por 1,5 metro, uma tampa, né? Não tem sentido nenhum. E você tem hoje filtros pressurizados. A oficina do peixe monta os seus próprios filtros pressurizados, por exemplo, né? Não é, posso usar esse sistema? Posso. Para lagos enormes, a gente monta uma estação de tratamento assim. Porque, não compensa colocar 35 filtros, né? Você faz uma caixa de alvenaria toda separada, a gente faz. Só que é por necessidade, não por falta de opção. Então hoje você tem filtros que eu posso colocar o filtro, por exemplo, aqui, eu posso fazer um lago aqui nessa sala e o filtro está na outra sala, lá fora, escondido, sem deck nenhum. Isso facilita você incorporar um projeto naquele ambiente que você está fazendo. Então é isso que a gente, esses 21 anos, tem aprendido e fazer, e principalmente o sistema de filtragem, né? Que Me fala uma coisa, lá em Brasília tem um lago, né? Tem um lago. O Lago Paranoá, né? Sim. Não existia aquele lago num lugar que nem água tem, acho. Sim. Como é que eles criaram aquilo lá? Não faço ideia, na verdade. Eu imagino que foi escavado, eu não sei se foi... Porque assim, essas técnicas antigas, elas tinham 2 jeitos. Primeiro fazer uma análise do solo, se o solo fosse argiloso, não tinha problema, já estava feito a brincadeira, era só cavar e adicionar água, que nem uma receita de bolo, né? Põe a aguinha lá. Mas lá, por exemplo, como é que enchia um lago daquele tamanho? Continua enchendo ou tem um rio que enche? Eu acho que tem um rio ali, acho que eles desviam água de algum lugar. Acho que sim. Porque fica sempre cheio. Até vou pesquisar, posso até te, mas assim, E a outra técnica é você comprava argila e compactava a argila. Vinham caminhões de argila e você jogava lá e compactava. Hoje tem um produto que diz que se espalha o produto aí, acho que é Salatanque o nome, nunca usei, não sei se é marca, se é genérico, né? Não sei, mas é o tal de Salatanque que faz o mesmo efeito. Como eu não mexo com esse tipo de produto, eu realmente não sei, né? O que a gente usa hoje bastante é geomembrana. A geomembrana,
É um material plástico. Tem 3 tipos hoje, o PAD, o PVC e o IPDM. O IPDM, que é o primeiro que foi começado a ser utilizado, ele é um material extremamente maleável. Ele é a câmara de pneu de caminhão, vai? Sei. Só que em vez de estar, ela é um lençolzão, né? Por que eu parei de usar o IPDM até? Porque ele só solda por galvanização. Então você imagina aquele processo de arrumar o pneu no borracheiro, tendo que passar aquele negócio, pôr o tampão, fazer pressão, porque teve um acidente no meio do lago, não sei aonde. Você não consegue corrigir isso. Né? Então, ele é muito. Seria o melhor material, na minha opinião, hoje, para você montar um lago. Só que ele tem essa desvantagem. Ele não é operacionalmente um produto viável. Tá. Aí temos, no outro extremo, o PAD. É o mais barato. Mas ele é extremamente duro, rígido. Então, para aplicações, como, por exemplo, lago de pesqueiro, que é redondinho, né? Quadradinho, beleza, pode fazer. Né? Não tem problema. Mas ele é duro, ele é rígido. Também tem um problema. A solda dele também é só quente, é bem complicado. Aí o pessoal inventa, não, pega aquela fita de calha, sela calha, e esquenta com um soprador, aí dá certo e tal. Mas isso debaixo d'água, né? Não, você precisa esvaziar, se dá problema. Tá. É tudo seco. Mas a operação é muito complicada. E acidente acontece, a gente está falando com pedra. Está falando com gente que está lá, que o braço cansa, às vezes escorrega uma pedra, às vezes tem uma aresta que você não viu. Pode acontecer um acidente, né? Então, operacionalmente também não é bom. E eu acabei casando, na verdade, com a de PVC. A de PVC que eu uso é da Cipatex, uma multinacional. Eles exportam esse material para o Chile, para as mineradoras. Então eles fazem aqueles canais de aluvião, né? Vem um minério descendo com água em cima disso daí. E é esse material que eu uso, de 1 milímetro. E ele tem a vantagem, né? O lençol já vem soldado. Você vai fazer um lago, não importa o desenho dele. O desenho dele. Ele é sempre comprimento e largura. Então ele vem sempre retangular. Né? Isso das perdas, né? Já vem pronto. E se tiver algum problema, se eu quiser passar um cano no meio dele, quiser fazer um chafariz no meio do lago, eu consigo soldar isso rapidamente com cola. Né? Tem desde a original, que é controlada pelo Ministério. Hoje eu não sei se é a Polícia Federal, porque estou lá na muda. Moro no Ministério do Exército, estou na Polícia Federal. Que é a essência do produto, porque ele é usado para refino de cocaína, para fazer bomba. Passou, colou também. Né? Até o cola vinil, aquele que se usa para reparo de piscina, que é o mesmo produto, porém com espessante, né? Que aí ele já não se presta para o... Não precisa ter controle, você comprar em qualquer material loja de material de construção. A diferença de um para o outro é o tempo de solda, né? Aquele é instantâneo, esse aqui vai demorar aí algumas horinhas ali e tal, né? Mas você tem essa facilidade de reparo. Com a geomembrana, a gente faz então qualquer formato de lago. Você não está limitado a um formato quadrado, retangular, redondo. A gente faz uma coisa orgânica e é mais seguro do que o concreto. Então vamos lá, o cara tem uma casa e ao invés de fazer aquela piscina quadrada, padrão, faz um lago, né? Com a mesma funcionalidade de uma piscina, né? Esse é um caso. Pode fazer um lago também com fundo azul, igual uma piscina. Pode. Ou pode fazer um lago para pôr peixe mesmo. Também e pode. O peixe se vira num lago que não é natural, que não tem plantinha, lodo nascendo embaixo? Assim? Vai nascer, né? Mesmo com essas coisas que você põe? Sim, porque isso vem nas pedras, né? Ah, tá. Porque assim, primeiro que a gente vai com um lago natural mesmo, um lago ornamental, uma piscina com peixes, a gente vai criar um ambiente bem equilibrado. Então você vai ter areia no fundo, você vai ter pedras e vai ter plantas espalhadas pelo lago inteiro, submersas, né? Tá, então isso dá para pôr peixe. Você põe o peixe lá, né? Mesmo que não tivesse, não tem problema. O básico do peixe é a qualidade da água. Isso que garante é o sistema de filtragem. O sistema de filtragem, para um lago desse, é bem complexo. Porque ele requer um filtro biológico mecânico, não é um filtro de areia. O filtro de areia não serve para lago, porque a areia ela condensa muito rápido, ela cria um filme biológico e perde o poder de filtragem dela rapidamente, então não serve para nada, né? Então você tem o filtro biológico, aí você tem a UV, você tem o ozônio, o ozonizador, e você tem o ionizador de cobre. Mas, por exemplo, como é que se filtra um lago de 2 milhões de litros, né, você falou?
É proporcional. Esse lago específico é um lago que é um lago para lazer. Então, o que significa? A água não vai ficar cristalina. Nem quer. Sim. E por que tem que filtrar? Porque ou um lago natural, Não. A água vai entrando e saindo e mesmo que se filtra. Tem lago que entra e sai, mas na verdade o que acontece? Até você criar um micro sistema ali, você não vai ter um efeito bacana. Então você tem que filtrar essa água. Né? Tá. Nesse caso, um lago desse tamanho, a própria vento, né? A própria ondulação da superfície que ele proporciona, oxigena a água. Agora, isso a gente tem que avaliar durante o período para ver se vai ter que colocar um batedor ou não. Via de regra, eu sempre instalo um sistema de circulação mínimo. Nesse caso desse lago que eu estou te falando, ele vai ter 2 bombas que não posso nem chamar de filtragem, é só circulação mesmo, que vão forçar durante 24 horas 3 ou 5 vezes esse volume de água a passar pela zona palustre. O que é a zona palustre? É um jardim submerso de 60 metros quadrados que vai estar sendo feito, cheio de papiros, plantas. Então, as bombas são instaladas atrás disso. Elas ligadas, jogam a água por um filtro para lá, devolvem naquela ponta e criam uma corrente forçada. Sim, tá. E paralelo a isso, a gente tem o quê? O ambiente e o vento ali, ondulando. Vamos medir a oxigenação disso. Oxigenação está ok? Segue a vida. Porque a troca de gás, as pessoas confundem. Tem que ter cascata, tem que ter injeção de oxigênio, tem que ter... Não. O que faz, na verdade, a troca de gás na água se faz pela superfície. Então você precisa agitar a superfície. Uma superfície parada, você tem menos troca de gás. A cascata, na verdade, ela propicia essa... Aumenta, né? E aumenta, porque ela está trazendo já com ela um monte de oxigênio, porque está vindo rodando, e quando ela bate na água, ela cria uma ondulação muito forte. Essa ondulação propicia a troca de gás. O vento faz esse efeito. A marolinha que você vê lá. Então, vou fazer uma pergunta científica aqui. Se o peixe ficar no lago, nunca vai acabar o oxigênio dele? Não. Pode ficar a vida inteira lá que por causa disso aí. Existem lagos que são sistemas fechados, né, que a gente fala, né? São captação de água de gelo, por exemplo, né? O Chile tem vários assim. De água de chuva, é uma calha natural. Só que são milhões de litros, então essa água não evapora durante o ano inteiro, até chegar à próxima estação de água. Então só uma troca de água com chuva. Não existe entrada e saída de água. A água que entra é da chuva mesmo. E o que sai é evaporação. Evaporação. E me diz uma coisa, por que o Mar Morto não tem peixe? Aí é a salinidade. A gente está tendo uma evaporação ao longo de milhares de anos e a concentração de sal subiu muito. Mas não serve nem para peixe de água salgada? Não. Muito salgado, né? Não, é muito salgado. Passou do ponto. Tá. Porque o peixe de água salgada, você tem uma densidade de 1024, que isso dá, se não me engano agora, 60 gramas por litro. Bom, eu não vou falar aqui que eu não estou com certeza, tá? Mas passou disso, o peixe também morre. Não aguenta. E o pessoal pede lago, não sei se tem lago de água salgada, mas enfim, alguma coisa de água salgada? Assim, é muito mais difícil, né? Mas tem. Alguém já pediu, eu quero fazer tipo uma praia. Se você não for cobrar ingresso, eu não recomendo fazer um lago de água salgada. Porque isso é coisa de parque, né? Porque você manter um sistema, um aquário de água salgada é extremamente custoso. Eu tenho na minha casa, o meu hobby, eu gosto, né? Um aquário de água salgada. Corais, é uma maravilha. Os peixes estão lá comigo, tem uma ureia, uma maravilha. Só que tem um custo. Quando você multiplica isso por milhares e milhares de litros, virou um aquário, tipo aquário de São Paulo. Porque o aquário marinho, né, ou a água salgada, é só por sal e está tudo certo. Tem uma série de equipamentos muito mais sofisticados que tem que ser colocados para tirar excesso de proteína da água, né? Uma série de coisas. Dá para fazer? Dá para fazer, claro que dá. Quer pôr tubarão, a gente põe, não tem problema nenhum. Mas é mais aquário então, né? Não é pessoal... um lago assim, porque também tem o seguinte, né? Você tem que ter controle de temperatura também, né? Para você ter as coisas legais, né? Eu quero peixes mais tropicais, você não pode fazer isso num lugar que não seja pelo menos um clima ameno, né? Mas também você faz lago, não mar, né? Dá para fazer. Não, mas no seu portfólio não tá mar, né? Mar, fazemos mar. Mas dá para fazer, sim. Né? Dá para fazer. Porque assim que acontece. Se a gente fosse falar de carro aqui, eu diria que a piscina natural hoje é a Lamborghini do paisagismo.
né? Ponto. Mas é mansão, então, né? Ponto. Não adianta. Você tem 2 jeitos de fazer um lago. O jeito certo e o jeito barato. Então não adianta a gente aqui falar que qualquer um pode fazer um lago. Não. Realmente não. Um lago pequeno, ele tem um valor agregado alto. Né? Então a gente está falando de uma Mercedes. Eu posso comprar a Mercedes mais barata? Pode, claro, mas ainda assim ela vai ser mais cara do que um carro popular. Tá? Então eu gosto de ser muito sincero, muito pragmático nisso, porque realmente ter um lago em casa é sim um sinônimo de status. E muitos, imagina. Eu achava que era piscina só, agora lago. Não, é status. A piscina, então, é que nem você comprar uma Lamborghini e colocar na sua sala. Você não quer nem andar com ela, só quer falar, eu comprei, a Lamborghinizinha está aqui. Né? E não tem problema nenhum com isso. Só que as pessoas perguntam sempre, é barato? Às vezes acham que é mais barato que a piscina normal. Não, não é. Porque o sistema de filtragem bem feito hoje, ele não é um filtrinho. Você tem que ter o ozônio e tal, porque você tem um processo todo biológico acontecendo na água, e aquela água verde é um ser vivo, são algas, que tem um trava-língua, né? Água verde na água são algas que estão vendo a água com água. Mas assim, as algas são seres vivos, e você tem um processo biológico acontecendo lá, que nada mais é do que o quê? A degradação de matéria orgânica oriunda das fezes dos peixes, do resto de ração, das plantas que estão morrendo ali. Isso tudo se transforma em materiais, que eu não vou cansar vocês aqui também com isso aqui, mas que são o quê? Praticamente adubo. Né? E isso alimenta o quê? As algas. Então você tem que fazer o quê? A gente é exterminador de alga, na verdade. Né? A gente não gosta de alga. Pelo menos no aquário, né? Não gosta de alga. Então, você faz um sistema onde, primeiro, existam recursos que absorvam essa matéria orgânica de uma forma mais rápida do que as próprias algas. No caso, são o que? As plantas. Uhum. As algas são unicelulares, simples, lerdas, enquanto que uma planta com raiz, caule e folha, é superior, que a gente fala, ela tem a capacidade de absorver isso muito mais rápido. A água-pé, então, é uma beleza para absorver matéria orgânica da água. Suga mesmo, chupa tudo. Então, não sobra comida para as algas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o extermínio mesmo, né? Para entender. A UV é um exterminador não só de alga, né? De células, né? Porque micro-organismos em geral. Por quê? A gente trabalha com a UVC. Nós temos a UVA, UVB e UVC. Sim. A UVA é o solzinho da manhã até as 10, depois às 4, é o sol de bebê que a gente fala, né? A UVB é a da vitamina D, né? Só que é o das 10 às 4, mas é o que dá o câncer de pele também. E a UVC não chega no nosso planeta, porque a camada de ozônio bloqueia. Tá? Então, se você expõe qualquer célula terrestre à UVC, ela vai ser extinta. A sua retina, a sua pele e as células das algas, né? Alguns protozoários, aí, na verdade, todos. O que vai depender da resistência é a carga de UV que você vai colocar. Então ela passa essa radiação. É isso aí, radiação. Já era. Isso. E a conta que tem que ser feita é uma conta de velocidade de bomba versus quantidade de radiação que você está colocando. Porque se você coloca uma bomba também muito potente numa UV pouco potente, né, em relação à vazão, ela passa tão rápido que o efeito eu chamo de dedo da panela. Você põe o dedo e tira. Então você não vai. Sim, vai demorar um tempão para conseguir exterminar aquela alga lá. Tá. Por que eu falo isso? Porque na internet está cheio de cara que fala UV de 36 watts segura um lago de 5.000 litros. Legal. Mas eu não trabalho com um lago de 5.000 litros com uma bomba com menos de 10.000 litros. A bomba de 10.000 litros não é compatível com a de 36 watts, que ela passa água muito rápido por ela. Mas lago de 5.000 litros? Tem, pô. Isso aí é 5 caixas d'água, pô. Não, mas é um lago grande. É? Um lago de 3x3. Mas aí é mais lago para peixe ornamental, ninguém vai entrar num lago desse. Não. Ela é lago ornamental. Então o cara tem uma casa bonita, às vezes ele faz um laguinho dentro da sala, esse tipo de coisa. No jardim. Lagão mesmo, assim, para fazer tipo um pesca e pague, você não faz, não? Faço. Faz? Esse daí que eu tô fazendo, pô. Tô te falando. Tem vários, assim. Lá no meu YouTube vai achar vários, assim. Agora, não é mais... Quer dizer, é mais fácil não, mas se o cara comprar uma propriedade que tem um lago, é que o cara quer fazer isso onde não tem, né? Às vezes ele compra e não tem. Né? Em Sorocaba, por exemplo, esse cliente ele tinha um lago lá. Esse lago era uma captação de chuva.
Aí ele comprou uma propriedade, a primeira coisa que ele fez, viu um monte de taboa crescendo, mandou arrancar as taboas. Não sabia o que tinha feito o lago, como é que se arranca a taboa de um lago? Vem um trator, joga corrente e vem arrastando. Uhum. Por isso que você tem que ter no lago natural licença ambiental, porque realmente é devastador. E não tem os ambientalistas aí, defensores dos animais, que falam, pô, mas você vai botar peixe aí, você cercear a liberdade dos peixes e tal. Não, isso não, isso não. Vão pescar o peixe. Na verdade é o contrário, né? Você tem um lago e eu vou passar a corrente para arrancar o que tem lá para deixar ele bonitinho. Você realmente causa um estrago. Não, isso é horrível. Ah, é mato. Não é mato. É um ecossistema que está ali. Sim. E você arranca tudo. O desassoreamento de um lago é a coisa mais triste de se ver. Porque o trator chega com aquela pá, aonde ele alcança, ele vem arrastando. E o que tiver vem junto. Seja alevino, filhotinho daquilo, então. vai embora. Aonde ele não alcança, o cara entra com um barco, laça, porque a taboa ela vai crescendo em coluna, assim, como uma ilha. Né? Taboa é aquele que tem... Que tem a salsicha na ponta? Isso aí. Ela vai crescendo e vira um maciço. Você não consegue arrancar com a mão aquilo lá. Então você vai, você laça aquilo, amarra no trator e vem arrastando. Então você realmente causa ali um dano. Só que entre você ter a taboa e desassorear um lago, hoje se prefere preservar o corpo d'água. Então o desassoreamento é necessário. O desassoreamento, porque já tiraram a taboa antes. Porque a taboa ela vai crescendo, vai acumulando terra, então o lago vai secando. Ele vai diminuindo. Mas isso não deveria ser natural? Não é? Mas então, é natural. Deixa lá. É natural aonde naturalmente se criou. Quando você cria um ambiente, então você não está natural. Vem cá, você acha que a gente tem o planeta Terra aí, né? Com toda a natureza linda e maravilhosa, Pantanal, Floresta Amazônica, Mata Atlântica e tal. E o ser humano foi entrando nessas áreas aí, foi derrubando um monte de coisa. Você acha que daria para criar uma civilização sem derrubar nada? Ou a gente vai porque tem lugar que dá para você construir uma casa sem precisar de... Eu acho assim, eu tenho uma visão muito clara sobre essas coisas, assim, e às vezes o pessoal acha que é meio complexo. Eu acho que enquanto a gente tiver no nosso país criança morrendo de fome, me desculpe o mico-leão. Ponto. Sim, se largar o mico-leão na boa, deixa ele quieto lá. Assim, não precisamos caçar o mico-leão, mas enquanto tiver criança morrendo de fome nesse país, eu não vou me preocupar com o bendito mico-leão. E quero dizer com isso, gente, tem criança morrendo todo dia nesse país. Sim. Todo dia nesse país. Enquanto o progresso no Brasil não chegar a um ponto onde não se morrem mais crianças nesse país, desculpe. Porque a gente fala, essas pautas que a gente tem aí, a Europa hoje se preocupando com o meio ambiente, mas peraí, o que sobrou lá? Eu fui para Portugal lá, o que tem de árvore lá? Não tem árvore lá, não tem uma sombra lá, uma coisa absurda. Um atrás do outro. E aí os caras vêm para cá e falam, vocês preservar porque a gente acabou com o nosso aqui. Que a gente sabe o que é essa preservação, né? Não preservar nada, não. Então é simples. Tem criança morrendo? Tem. Então, desculpa, o que tem que fazer? A represa? Faz represa. Tem que... Eu penso assim, porque a gente tem criança brasileira morrendo todo dia aqui. De fome, falta de cuidado. Né? Sim. E assim, aí eu não tem nada contra. A pessoa vai chorar por causa do mico-leão, vai chorar por causa do cachorrinho, não tem problema nenhum, cada um na sua. Mas a gente não pode relativizar. Aí a pessoa fala, essa visão de direita. Não, cara, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda. Eu acho que a gente tem que ir pelo que é certo, né? E a gente não pode parar e ouvir um país que o IDH está lá em cima, onde não morre uma criança, onde os caras estão sobrando imposto, estão devolvendo para o cidadão, né? Com o nosso país. Como é que a gente importa só essas pautas? Peraí, a gente tem que chegar num ponto assim. Então, dá para criar uma civilização assim? Eu acho que dá. Né? Sem derrubar nada. Quando todo mundo não morrer mais, não tiver mais gente com fome, quando não tiver mais criança passando necessidade, quando não tiver... É uma utopia. Alguns países chegaram nesse ponto. Né? O cara se preocupa lá, imagina, não vão fazer... Claro, chegamos no ponto que está assim, né? Dinamarca, eu acho, Islândia, né? É legal. A gente está muito longe disso. Então, pode ser uma visão meia radical, mas eu acho assim... isso às vezes me incomoda um pouco. Não que não seja importante a árvore que foi cortada, a gente vê essa notícia o tempo inteiro, né? O cachorrinho que foi espancado. E quantas crianças morreram ontem no país? Você sabe?
Você sabe? Eu não sei. Ninguém sabe. Ninguém fala, né? Porque não é importante. A gente relativizou tudo isso. Né? Inclusive, eu até ia lançar uma campanha aí, mas o pessoal achou melhor. Não, que eu uma campanha assim, ó, criança também é pet. É? Porque criança também é pet. Tem criança que gostaria de ter a comidinha que o pet tem, a casinha que o pet tem. Olha, de verdade. Ah, mas o meu pet não tem problema nenhum. Mas, gente, a gente tem criança morrendo nesse país todo dia. Todo dia. E aí a gente tem que se preocupar com tudo ao mesmo tempo. Não, tem que se preocupar com tudo ao mesmo tempo. Sim. Mas entre preservar a vida dessas crianças, promover o progresso de uma região e preservar a mosca do rabo, desculpa a mosquinha, vai embora. Né? Porque a gente tem criança morrendo aqui. E eu acho que se a gente balizasse por conta de tudo isso, com calma, né? Não é por causa disso que vamos passar trator em tudo, mas a gente ia ter uma discussão muito menos teórica, eu diria, e mais prática. Né? Mais prática. Por exemplo, aqui a represa vai causar um dano, concordo, mas e essa população aqui vai ser beneficiada? Quantas pessoas eu vou tirar da linha da pobreza? Quantas crianças vão deixar de morrer por causa dessa represa? Vale a pena? Aí essa discussão eu acho que seja legal. Vale a pena a gente queimar 1 milhão de metros cúbicos de floresta e salvar 10 crianças? Não sei, vale a pena? Não. Vale a pena? Depende. É seu filho? Não é? Você percebe como tudo muda? Então, essa discussão ambiental ela é muito importante. Mas eu acho que ela tem que ser feita por nós aqui. Tá certo? Sim. Brasileiro discutindo como preservar os recursos nossos aqui, dos brasileiros. Não vir com pauta do cara que devastou a sua terra inteira, chegou num ponto de domínio total, né? Porque é tudo colonizador, queimaram o que quiseram, pegaram o que quiseram, e agora fica empurrando goela abaixo que a gente tem que fazer, mais uma vez. Mais uma vez. Né? A história inteira do Brasil é assim, né? Nossa, aqui 500 anos os caras falam, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. Então, esse ponto, assim, não sei, é uma visão assim. Mas dá para montar? Claro que dá. O equilíbrio é possível. Sem destruir, né? É isso aí, sem preservar. Você vai pôr fogo aqui, pega aquela área que está ali e planta ali. É simples. Existe já essas leis de compensação ambiental, né? Você fala, olha, eu vou construir uma fábrica aqui, vou cortar essa floresta inteira, e aí o cara, tudo bem, vou te dar autorização, só que você tem que repor 2 vezes mais em tal área, não tem problema nenhum. Você repõe, compensação. Eu acho que com isso a gente consegue ir andando para frente sempre. Mas você vê, por exemplo, as cataratas do Iguaçu, né? Você vai para lá... Deu trabalho aquela, hein? O quê? A ponte? Não. Fazer aquela cascata lá deu, olha... demorei aquilo ali. Foi, entendi. A oficina do peixe ficou ali uns 2 anos ali, mas ficou bonito, né? Não, ficou. Quando tá cheio d'água aquilo ali, então... Mas você vê, aquilo é uma coisa que tem que preservar, porque se você deixar, vai tocando aí, né? O pessoal destrói aquilo ali, é maravilhoso, entendeu? Não pode destruir aquele monte de árvores, animais, claro. Você jamais, mesmo replantando, você vai conseguir. Isso. Não, eu tenho que preservar sim, tal, e também tem que seguir, né? É isso, só que você não pode colocar numa balança nenhuma só coisa, nem a outra. Né? Exatamente. Elas têm que andar em paralelo. Hoje, a impressão que eu tenho é que assim, a vida, ela não esquece, só tem uma pauta só. É a impressão que eu tenho. Né? Sim. Nesse sentido que eu falo. Tem que andar em paralelo. Vamos preservar, mas espera aí, vamos também progredir. Senão a gente não vai sair disso aqui nunca. Não, eu acho que a prioridade número 1, né, é o ser humano. Depois vem o resto sem um em detrimento do outro. Isso. Quer dizer que você preserva o ser humano, você vai esculhambar com a natureza. Aí, né? em paralelo. Exatamente. E eu não vejo isso acontecendo. Né? Você tem leis aí, leis, e o IBAMA, mas é tudo proibido. Mas nada é explicado por quê e como compensar também. Né? Isso é um grande problema que a gente tem. Né? Proibir é mais fácil do que... até que tem uma brincadeira de mau gosto, inclusive, que se fala que se alguém está cometendo um crime ambiental e o fiscal chega, né, já está errado, está cometendo um crime ambiental, mas mata o fiscal. Que é mais fácil você se defender hoje de um homicídio do que do crime ambiental. Então isso está errado, porque você tem que saber exatamente o que você está fazendo, por quê, e tem que ser uma coisa clara. Como eu falei, essas leis são concorrentes. Então, hoje você vai mexer numa propriedade, você tem que contratar uma consultoria ambiental.
Eu não mexeria em nada hoje com rio, envolve curso de água, mina, sem contratar uma consultoria ambiental. Não, com certeza. Ele vai lá, ele vai estudar, ele vai falar tudo e falar, olha, aqui é autorização para isso, para aquilo, aqui você não vai conseguir, aqui você tem que recuar tanto, porque um leigo hoje realmente não consegue transitar por tudo isso daí. Mas ele está lendo na internet, eu posso, não posso, esquece. Nada. E não adianta. Então, e assim, eu acho que quanto mais preservar, melhor. Eu não sou contra. Só que eu acho que, em paralelo, a gente tem que preservar também o quê? A vida, né? A vida. Não, aquilo já está destruído tudo também, né? Tem lugar aí que você vai que... Né, outro dia eu fui lá onde meu pai nasceu, lá na Barra de São Francisco. Já ouviu falar disso aí? Já. Não acredito. Sério? Já. Lá no Espírito Santo, com Bahia e tal. É. Então, meu pai disse que eles pescavam no fundo da casa dele, né? Hoje você vai lá, tem uma avenida lá, entendeu? Onde ele ia, nas florestas lá, subir em árvore, não tem mais nada. Eu acho isso ruim. Não é? É ruim. É ruim pra caramba, pô. Não tem mais a nascente do rio, entendeu? Acabou o rio e tal. Horroroso. É ruim. E assim, eu cresci ali em Itanhaém. Meu pai construiu uma casa ali em Itanhaém, Litoral Sul, e eu tô com 55, eu vou pra lá desde os meus 7 anos, 8 anos de idade, né? Então imagina. São 40 anos ali vendo aquilo ali. E uma coisa que eu nunca entendi quando eu montei a primeira loja nossa, por exemplo, você... caranguejinho, né, vários tipos, você não pode comercializar de jeito nenhum. Se pegar um caranguejinho na sua loja, você está humor, crime ambiental, então isso não existe. Agora você vai lá na Praia dos Pescadores, eles fazem um arrastão dos camarões, né? Uhum. Esses mesmos caranguejinhos, eles vão jogando tudo fora. No lixo. Porque não pode pegar, aí joga fora, descarta. Não. O mar está ali, ó, a 50 metros. Os caras jogam tudo fora, porque na cabeça deles, o que acontece? Aquilo é um lixo que só atrapalha a pesca deles. Então, falta uma conscientização. Né? Eu tinha até montado um projeto nessa época, acabou mandando para frente, onde a gente ia criar, a sugestão era criar um bolsão nessas praias de pescadores, onde esses caranguejinhos vinham para esse bolsão, 90% ia ser devolvido para o mar e 10% ia ser comercializado. Sim, rede faz sentido. E ia bancar esse projeto, sendo que eles iam receber por cada caranguejinho. Sei lá, se eram centavos, né? Na época, a gente tem que fazer a conta, não chegamos nesse nível aí, para estimular o que é a preservação disso. Porque o que acontece? Para ele, o caranguejinho ali é um ser ingrato, né? Porque enrosca na rede, tem que cortar a rede, atrapalha a pesca, mas na verdade ele faz parte de um ecossistema onde o camarão está inserido. Quando você tira esse elemento daquele ecossistema, você causa um desequilíbrio, e o que acontece? O camarão começa a sumir. Talvez por conta dos caranguejinhos que foram tirados lá. Entendeu? Então, esse tipo de ação ambiental a gente não vê. A gente vê proibição. Agora uma solução prática, financeiramente viável, que estimule a preservação do bendito caranguejinho que eu estou usando como exemplo aqui, não tem. Então, não pode, acabou. Eu estou preservando. Não está. Porque você tem ali a pesca de subsistência, né? Esse pescador ele pode fazer o que ele quiser ali, porque é a subsistência. Sim. Só que ele não está sujeito a esse tipo de lei, e ele mesmo é um causador. Isso tem melhorado bastante em alguns lugares com essa... Né? Mas é um trabalho muito de formiga. Isso tinha que ser, para mim, uma política de Estado. Tem uma história aí de uns anos atrás, onde numa dos lagos lá da Mato Grosso se descobriu uma espécie de lambari. Tinha um rabo, tipo, uma característica diferente, ele é endêmico daquele laguinho lá. E aí, então, precisa preservar, porque realmente só tem ali, vamos preservar. Não tendo uma subespécie, não tendo nada, o IBAMA foi lá e baixou a portaria proibindo a pesca do lambari. Então, qualquer avô pescando com o seu neto na beira do seu riachinho lambari, estava cometendo um crime ambiental. Mas baixou isso aí, cara. Depois caiu. Também, não sei se é lenda também, mas assim... Mas é isso mesmo. São as histórias, assim, não é uma crítica que eu estou fazendo. Eu acho que, na verdade, não tem problema nenhum. Por exemplo, pintado. Você compra pintado hoje, você pode comprar pintado, você pode criar o pintado, comprar o pintado morto desses criadores. Inclusive, os que vocês compram, a gente compra isso no mercado, praticamente já vem de criador e tal.
Você não pode, não sei se mudou isso, mas você não podia ter o alevino dele vivo para vender na sua loja. Qual o sentido disso? Percebe? Não tem lógica. Eu posso comprar ele morto, mas eu não posso comercializar ele vivo. Mesmo se a gente for pensar aqui e começar a discutir, aí a gente começa a falar coisa que não vai, porque tem umas coisas governamentais, né? Isso. Poder público nas tuas costas. Que precisa ser muito e muito desenvolvido, é isso que eu quero dizer. Então, não é simples como a gente fala, vamos proibir, a gente tem a legislação. Nada é assim. Tudo tem que ser conversado, discutido. Essa só que é a minha modesta opinião sobre isso. Já que você levantou um assunto aí da preservação, vamos proibir, beleza. É natural até, né? Na falta de o que fazer, a gente proíbe primeiro, depois a gente vê. É mais fácil liberar na proibição do que liberar geral e proibir o que não pode, né? Sim, então, com certeza. Então é isso aí, mas não tem errado. Não é porque o cara vai fazer uma fazenda, por exemplo, que ele é um cara que não está preservando, né? Não, mas é que hoje também, que eu falo assim, se você vai pegar lá no Pantanal, por exemplo, e derrubar alguma coisa para fazer uma fazenda, é uma coisa. Agora já tá, né? Já tá derrubado. Vai dar de os caras fazer a fazenda, botar o gadinho dele lá. Não é não? Né? Faz um lago, mas essa conversa vai longe. A gente vai entrar na parte do latifúndio, exploração, grileiro. Putz, você não acaba nunca mas o ser humano, a pessoa, tem que saber se virar sozinho, entendeu? Não precisa de alguém tutelando. Tudo que você vai fazer tem tutelando. Basicamente a regra. Sempre tem que ter alguém cuidando do mais fraco, entendeu? Eu acho que no mundo animal é assim, não é? O mais fraco sucumbe. Eu acho que a gente tem que ser assim, não precisa de judiar de ninguém, de matar ninguém. Mas as coisas têm que correr sozinho. O próprio mercado, a própria civilização se ajeita sozinho. Mas sempre tem que ter alguém que diz, não, isso você não pode, para preservar alguém por trás, entendeu? O dia que a gente tiver um governo que assumir lá e não atrapalhar, tudo bem. Não, isso aí é um paradoxo. Não existe. Não existe ter governo e não atrapalhar. Você está eleito, não está? Então, por favor, fica quietinho. Vou te eleger para você não fazer nada. Não, isso é um paradoxo. Ou você vai para frente ou você tem governo, entendeu? Isso não mesmo. Tem. Então, eu acho assim, não é uma crítica, é uma brincadeira, mas assim, a gente tem que. Aqui no nosso país, ser empresário é uma coisa de louco, né? Mas a gente é meio louco mesmo, né? Por aí. Não, aqui é difícil. Em outros lugares é difícil também, mas aqui é meio loucura mesmo, né? Nunca vi um negócio desse, né? O tal do governo que vai ajudar, não existe esse tipo de coisa. Mas aí você botou oficina do peixe, que realmente parece que é uma peixaria, né? Claro, eu não estou nem, mas é porque no começo você mexia com aquário, né? A oficina do peixe é o seguinte, eu sou criado e fiz minha carreira, minha vida, na verdade, no mercado financeiro, né? Eu venho no mercado financeiro. Tá. Eu realmente falo que eu virei paisagista mesmo em 2018 para 2019. Foi quando eu abandonei o meu último cargo aí no mercado financeiro. Nessa época eu era vice-presidente da Federação Brasileira dos Correspondentes Bancários. Eu falei, não quero mais isso. Aí eu declinei da minha função. Saiu da... de 20 anos para cá, o pessoal mais ganhou dinheiro, pô. Largou a onda do mercado, foi para a onda da água. Eu já estava com a oficina do peixe desde 2004, 2003. Era um hobby meu, o aquarismo. Aí eu queria montar um negócio, como todo brasileiro, eu acho. Eu falei, vamos montar uma loja de aquário, porque não tinha uma loja de aquário, né? Um negócio profissional e tal. Aí acabei juntando com um amigo meu, que também, vamos montar? Vamos, beleza. E aí vamos pensar no nome. A esposa dele, na verdade, que é a madrinha, ela falou, por que vocês não chamam de oficina, né? Oficina, uma coisa bacana do peixe. Putz, eu olhei e falei, pô, legal. Porque eu sempre achei bacana ter um nome que, na verdade, não tem nada a ver com o seu negócio. Eu acho bacana. Mas oficina do peixe... Não tem nada a ver, né? O que é a oficina do peixe? Oficina, né? Mas o peixe tem. Na verdade, tem uma oficina do peixe no Rio de Janeiro. Às vezes os caras me ligam aí para falar sobre escapamento de moto, essas coisas aí. Tem um peixe que é mecânico. Tá. O seu é peixe mesmo. O cara é o peixe, né? Depende de quem. Os caras me ligam mesmo, peixe tem aí. Você ligou pro cara errado, velho. Eu não sou peixe de ninguém, não.
E aí a gente montou a primeira loja no Morumbi. Eu morava lá no Morumbi, no portal do Morumbi. Tudo começou com o pessoal da Exotiquática, que é uma loja que tinha 40 anos no mercado, onde eu ia lá quando era criança, querendo me vender a loja. Porque eu ia para lá e conversava, ficava lá, aquele papo de hobby, né, de final de dia. E eles compram na nossa loja, falaram, putz, meu, legal. Fiz até uma due diligence lá, falei, vale a pena até o que estão pedindo. Só que eu cheguei pro Edu, falei, Edu, a gente mudou, meu sócio, né, meu amigo. Eu falei, a gente, putz, meu, metade disso aí, um terço, a gente monta uma loja, né? Uhum. Então vamos lá. A gente pegou um ponto lá dentro do shopping Portal do Morumbi e eu montei, né? Tudo em cimento queimado, branco, todos os aquários com vidro cristal, clear, não sei das quantas, todos individuais. O sonho do robista, né? Eu tô dando até arrepio quanto você gastou nisso aí. Mas assim, e aí o que acontece? A gente montou a loja e tal, e aí fez um barulho no mercado. Né? Na época, a Alcon, que é uma grande empresa de rações até hoje, de rações de produtos para aquarismo e tal, tinha lá o Alfredo, que era o executivo, conheceu a gente e falou, vamos fazer aí uma inauguração com vocês. Puta, então a gente fez a inauguração, tinha balão, banda na porta, e nós montamos na sequência uma campanha chamada Tá Pra Peixe, que nós chegamos a distribuir, vender, na verdade, 280 mil exemplares da revistinha. Caramba. Nós pegamos 42 postos da rede Ipiranga, porque o Eduardo trabalhava na Ipiranga nessa época, e nós conversamos lá na Ipiranga, eles acharam legal a ideia, fala com os donos de posto. Nós pegamos os postos em saídas estratégicas de São Paulo, para o litoral. Fomos atrás do patrocínio de todo mundo, e um dos patrocinadores era o recém-inaugurado Aquário do Guarujá. Você comprava a revistinha, preenchia lá um cupom, concorria a um aquário completo na sua casa, para levar para sua casa, e a capa da revistinha era o ingresso do Guarujá. Do aquário. Uhum. Do aquário lá. Pô, da hora, hein? Putz, vendemos que nem água, porque imagina todo mundo descendo para a praia com um carro com 10 crianças, né? Eu falei, não vou nem crescer mais de peixe, nada, o negócio é fazer revista, né? Porque foi um boom mesmo. Então, a gente começou assim, a gente fez o lançamento da nossa empresa na Anshan, né? Dessa campanha, na Associação Comercial Americana. Sim, na Anshan e tal. Câmara Americana. Americana de Comércio. E fizeram um barulho mesmo, porque o mercado estava querendo fazer um barulho nessa época e não tinha um representante na época. E viu um cara de banco vindo para cá, falou, putz, esse cara é o cara para fazer mesmo, vamos fazer aí, vamos mostrar que é um bom negócio. E começamos assim. Assim é a história. Aí depois o Eduardo acabou saindo, que ele foi comprar os postos, saiu da Ipiranga, comprou os postos aí com sucesso, atrapalha, fiquei sozinho. Aí eu acabei comprando a Exotiquática, que era em frente ao aeroporto de Congonhas, ficamos lá um ano e pouco. Que era que o cara estava querendo te vender. Isso, comprei também. E aí o avião da TAM caiu ali do lado, um quarteirão e meio para baixo ali. Aí a gente ficou ali 40 dias fechado, tudo mais. Putz, aí deu uma desanimada. Eu também estava saindo do banco nessa época, estava montando correspondente bancário, em 2008. Aí montei correspondente bancário, porque o meu negócio era banco. A oficina do peixe sempre no paralelo. E aí eu acabei fechando a loja e fui para a internet. Montei um site lá, porque eu tinha lá uns projetos da vida. Eu falei, vou montar um sitezinho? Porque aí, pelo menos, vou girando, né? Legal, bacana. Sim. E eu fui um dos primeiros a entrar no Google Ads lá, até que eu sou beta tester até hoje, lá, porque eu tenho um histórico desde 2008, né? Que acontece lá. Você vê como a história é engraçada, né? E aí apareceu a Eurofarma, que estava com um problema lá, a gente resolveu o problema deles, aí depois veio o Axê, os outros laboratórios, o Sistema S inteiro, SESI, SESC, SENAC. E eu só atendia grandes empresas, não é porque eu tinha salto alto, porque eu não tinha tempo, não era o meu negócio. Sim, não era o meu negócio. Então eu escolhi os projetos. Né? Por exemplo, o Laguinho não atendo, obrigado, valeu. Não, é um nicho, né? Escolheu o seu nicho. Por quê? Porque eu tinha o meu outro negócio. Tava ali, tinha 70 caras na rua vendendo dinheiro para mim. Então, o banco era uma loucura, né? Tá? E aí a gente foi até 2010, assim, 2011, os dois bancos quebraram, acabei quebrando junto, a gente precisou fechar tudo lá, foi um período ruim, e a oficina do peixe de pezinha lá, e a gente tocando. Ainda fui depois para a associação, federação, fiz um trabalho lá, e porque é difícil quando você tem uma profissão, você tem um status, você abrir mão disso, né? Com certeza. Não é fácil. Então o terno, a gravata, os almoços de negócio, isso fazia parte do meu dia a dia. As viagens, todo o contexto.
Então é difícil, né? E até você vai chegando à idade, você fala, caramba, isso aqui é meu, aquilo não é meu, isso é meu. Foi quando eu resolvi me dedicar 100% à oficina do peixe. Então eu falo que essa jornada ela veio me trazendo até 2018 e lá foi o divisor de águas, né? Aí foi quando eu fui fazer também o curso lá do IBRAP, de paisagismo, porque eu falei, pô, eu mexo com isso, quero ser paisagista também. Acabei depois sendo convidado a ser professor lá, minha matéria lá é sobre os lagos também, né? E essa é a história. E nessa jornada toda, eu acabei mudando aqui para Vargem Grande em 2007, a gente está aqui desde 2007, e com a pandemia, eu acabei fechando os meus escritórios lá de São Paulo, e a gente se animou aí com o crescimento do mercado, né? Porque com a pandemia o negócio de lago cresceu bastante, inclusive, e nós abrimos, né, nosso showroom aqui em Vargem Grande, estou aqui na Bugino, do lado da Espiga Dourada, ali no Mariápolis. Sim, entre o Mariápolis e a Espiga. A Espiga Dourada é no Mariápolis ali, né? Eu estou do lado do Mariápolis, né? Da Espiga Dourada. Da Espiga Dourada. Do lado ali. Você tá na Espiga Dourada, tem a loja de roupa ali. Eu tô tá, legal. ali. Montei ali. Porque eu acho que a gente acaba vivendo aqui, né? Sim. Eu montei lá. E o meu showroom, modéstia à parte, você não vai ter um showroom de lago como o meu lá. A cascata é de 5 metros de altura. Né? Dá para ir lá tomar um banho de água se quiser. É mesmo? Dá, dá para entrar. Ah, legal. Eu não sabia, não, sinceramente. Então, você está ali na Bugiro, do lado da Espiga Dourada ali, né? Isso. Também tem aquário, essas coisas Não, tudo, né? Só lago mesmo. Só né? lago. Só lago. É o showroom. O pessoal vai lá para ver como funciona tudo. Tá certo? Tá, beleza. Não tem lá peixe para vender. Não, né? Não. Nem monta aquário lá, nada disso. Aquário não mexe com aquário. Lago. Só lago. Só Lago, piscina natural, cascata. Tá bom, beleza. Vai lá um dia lá tomar um café com a gente. Tomo, claro, gosto de cafezinho. Tá bom. Beleza, Adriano. Muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado eu. Por você ter batido um papo aí. Tem muito mais coisa para falar, principalmente essas áreas espinhosas, sobre ambientalismo, preservação e tudo mais. Enfim, tá bom. Bom, muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se de curtir, compartilhar e comentar. Caso você queira também participar do podcast em outras vezes, pode escrever que a gente fala com você, tá bom? Muito obrigado, até o próximo episódio.